Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar por mais essa noite, onde nos reunimos com o sentimento fraterno de falar sobre o Mestre Jesus, aprender um pouco mais sobre a sua doutrina e que essa doutrina abnegada possa nos inspirar em nossos dias, levando o consolo necessário a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. O capítulo de hoje do Evangelho é bem-aventurado os que têm puro coração. É o capítulo 8. Interessante como Jesus colocava exemplos, ou por parábolas ou alegorias. As parábolas eram histórias que ele costumava ensinar às pessoas daquela época. As alegorias eram exemplos, que ele colocava exemplos para ensinar de forma mais fácil, mais didática. E ele coloca para nós a simplicidade e a pureza de coração, que nós podemos observar na primeira parte, quando ele fala: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Vamos lembrar que Jesus estava em Cafarnaum, e naquela região várias mães trouxeram crianças, e os seus discípulos, com palavras rudes, muitas vezes, tentavam afastar essas crianças daquele convívio com o Mestre Jesus. E Jesus, aproveitando aquela oportunidade, ele fala claramente: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque é delas o reino dos céus. O que será que ele queria dizer? Que somente as crianças poderiam entrar no reino dos céus? Qual seria a intenção de Jesus estar falando daquela forma? Qual a essência? Sempre quando buscarmos compreender Jesus, não podemos nos ater simplesmente à palavra, mas pegar o Espírito que vivifica, o sentido que está por trás da alegoria. É somente compreendendo o que Jesus queria, não as palavras, mas o sentido, é que nós conseguimos absorver o conhecimento do Mestre nas suas passagens. Ele colocava a criança como um exemplo. Mas por que a criança seria um exemplo de pureza? Porque a criança, naquele estágio infantil, não tem a maldade, tem o coração desprovido de todo tipo de preconceito. Para ela não enxerga a questão racial, religiosa, econômica das pessoas. Elas só querem brincar, elas têm a pureza. Elas acabam muitas vezes de ser castigadas e acabam, o pai e a mãe voltam a conversar, de repente já está conversando e brincando novamente. Não tem a mágoa, o rancor que muitas vezes dilacera o coração dos adultos. E quando a criança ela é contaminada naquela fase por algum defeito moral, são heranças que ela traz de uma vida anterior ou a contaminação dos adultos que ela convive e aprende negativamente com os exemplos que os pais ou os adultos acabam transferindo. Nós sabemos que o espírito é imortal e a criança não é, ela está criança, mas não é um espírito criança. Nós sabemos que o espírito que está em estágio de uma criança, ela pode ser mais antiga do que o espírito do próprio pai, ter mais conhecimento ou mais dificuldade do que o próprio pai. Na pergunta 379 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a espiritualidade é tão desenvolvido quanto ao do adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Seria tão desenvolvido quanto? E ele fala que o desenvolvimento é igual, devido a criança ser um estágio momentâneo, a roupagem que ela está é infantil, mas o espírito, ele é imortal, vivendo outras vidas anteriores e possivelmente viverá outras tantas pela frente ainda, de acordo com a necessidade do espírito buscar a perfeição. Então, em cima disso, Jesus nos traz a proposta que todo aquele que quer seguir ele, todo aquele que quer entrar no reino dos céus, tem a necessidade de vestir a roupa nupcial. O que seria essa roupa nupcial? Seria o coração, a veste branca, a veste pura, mas não é uma veste, uma roupa exterior, mas vestir o nosso coração dos bons princípios,
nos livrando do orgulho, do ódio, do egoísmo e de todos os outros problemas, das paixões negativas que nos prendem ainda aos lamaçais de ignorância que muitos de nós vivemos ainda. É necessário então transcender, buscar elevar-nos como as crianças são, desprovidas da maldade, da malícia, do rancor, dos limites humanos que nós adultos criamos. Porque muitas vezes nós temos os preconceitos das coisas e as crianças aceitam de maior facilidade, com o coração aberto. Tanto conversa com as pessoas, acaba de brigar e já volta a conversar. E nós que muitas vezes ensinamos os nossos filhos o caminho contrário. Ensinando as crianças, brigou com o fulano, não é para conversar mais. Para de conversar, não pode conversar mais. Nós estamos ensinando as crianças pela ótica humana que nós desenvolvemos. Nós somos rancorosos e vamos ensinar os nossos filhos a ser rancorosos. Porque nós estamos contaminados pela normose. A normose é a doença do normal. Porque todo mundo guarda rancor, por que eu não vou guardar também? É normal ter ódio, porque os outros têm. É normal vingar, porque quem não vinga? Então nós criamos essa doença na nossa vida, que tudo é normal, o que é normal é lícito. Porque não sou eu que faço, todos fazem. Então se todos fazem, eu posso fazer também. É errado, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes, porque nós seguimos o Cristo. E todo cristão, todo aquele que segue o Cristo, sendo espírita ou não, ele tem que ter um comportamento diferente, melhor do que os outros. Nós não somos. Nós somos iguais a todos perante Deus. O que nos difere é o esforço individual que cada um tem para tornar-se melhor a cada dia, esforçando para ser hoje melhor do que ele foi ontem e sendo amanhã melhor do que ele é hoje. Foi assim que Allan Kardec define o espírita. O verdadeiro espírita é esse, que esforça para vencer as suas próprias más inclinações. Ele nunca colocou que o verdadeiro cristão é aquele que luta contra o seu semelhante. Nós vamos observar que a luta que Jesus colocou para nós é interna. Porque naquela passagem no Evangelho, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E aí muitas pessoas, quando pegam ao pé da letra, não vai compreender. Mas como? Jesus não trazia a paz? Por que ele está trazendo a espada? A espada não é guerra? Realmente é a guerra. A espada tem o símbolo. Naquela época, qual era a principal arma das batalhas, principalmente na época do Império Romano? Era a espada, o gládio. Em cima dessa espada, que era o principal instrumento das batalhas, Jesus então pega, que ele não trouxe a paz, mas ele trouxe a espada. E essa espada criou sobre a terra uma grande guerra, e essa guerra se estende até hoje. Que guerra seria essa? A palavra do Cristo trouxe a guerra dentro dos nossos corações contra as imperfeições que nos dominavam. Se nós olharmos em cima do mar e vermos aquela grande quantidade de água que some a nossa visão, é impossível calcular o que tem de água na superfície. Imagina calcular o que está abaixo da superfície. Torna-se verdadeiramente impossível. E o conhecimento do Cristo, quando você olha na superfície, ele é grandioso, mas ele tem uma profundidade que ainda o nosso cérebro humano não adquiriu toda a potencialidade de desdobrar esse conhecimento que Jesus trouxe. Muitas vezes, quando lemos no Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Allan Kardec, ainda não lhe foi permitido compreender tudo. Então eles estão nos dando os ensinamentos em gota. Porque quando você pega uma criança no jardim de infância, você não ensina química e física para ela naquele momento. Mas você faz um ensinamento didático de acordo com a capacidade dela. E o Cristo veio àquela época, quando nós estávamos preparados para receber a boa nova. E trouxe a sua palavra, que não foi a paz, mas como diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, não vamos confundir a paz de Jesus com a paz do mundo. A paz que o mundo nos oferta é a paz da comodidade, da ociosidade, da tranquilidade. É ter alguém que faz tudo para mim, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade. Isso é paz, na visão humana. Mas a paz que Jesus nos trouxe é algo diferente.
É uma paz de espírito, de consciência, que muitas vezes nós temos dificuldades na vida, como a dor. A dor e o sofrimento são coisas diferentes. Dor é algo físico, sofrimento é algo do espírito. Porque tem pessoas que têm dor e não sofrem. E tem pessoas que não têm dor e sofrem. Porque as pessoas muitas vezes compreendem a vida de forma negativa. Então há pessoas que são saudáveis e vivem num sofrimento que ela não sabe de onde veio. Então é o espírito que está em processo de sofrimento. Mas e a dor? A dor é física. E quantas são as pessoas que têm dores e continuam trabalhando, continuam alegres, são felizes, mesmo com doenças terríveis? Então a dor e o sofrimento são coisas diferentes na nossa vida. Então é importante nós compreendermos que a presença do Cristo e a palavra do Cristo para nós é libertação. Ele veio trazer a guerra interna, que essa guerra se estende até os dias de hoje dentro dos nossos corações. Porque não mais guerreamos fora de nós, guerreamos contra nós mesmos, buscando exercer, buscar dentro do que o Cristo nos trouxe, a palavra de vivermos bem. Ser uma pessoa equilibrada. E o equilíbrio se estende não só dentro da casa espírita, mas no nosso serviço, na nossa família, com as pessoas que nos desagradam, que são os verdadeiros professores que nós temos. Porque os amigos muitas vezes só fazem aquilo que nós gostamos, mas aqueles que nos contrariam, traz à tona os pontos mais nevrálgicos a serem trabalhados na nossa vida. O que é preciso que eu faça para modificar? Se as pessoas não me colocarem eu à prova, eu nunca vou descobrir os meus defeitos. Então todo aquele que me traz uma dificuldade é um grande amigo, é um grande orientador nas minhas vidas. Ah, mas e os espíritos desencarnados? Esses espíritos obsessores, maus, tenebrosos, a gente tem uma visão tão doentia deles e são nossos irmãos. E se eles nos obsediam hoje, é porque nós fizemos mal a eles no passado. Eles simplesmente não entenderam justiça e confundiram ela. Porque eles querem justiça, mas confundem com vingança. Então justiça é entregar na mão de Deus e deixar que a providência divina exerça, através da lei de causa e efeito, os débitos do passado, eu ter que reaver, reabilitar, pagar, como queira, mas modificar o processo. Mas é a vingança, é querer que aquele que me fez o mal sofra tudo que eu sofri ou muito mais. Então nós vamos começar a observar que os nossos obsessores foram espíritos, foram pessoas que nós prejudicamos no passado. E eles vêm através de induções, de sugestões, tentando conduzir pessoas desequilibradas no nosso caminho, para que nos afetem, para que nos prejudiquem, para que nos prejudique a marcha evolutiva. Mas toda dificuldade só é dada a nós de acordo com a probabilidade ou a proporção de força que cada um tem. Deus é Pai e tem toda a sabedoria do universo. Jamais um pai permitiria que o filho carregasse um peso que ele não suportasse. Se um pai humano, cheio de falhas, protege a prole, porque Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, trataria os seus filhos colocando provas que ele não consegue vencer. Todos nós temos a capacidade para vencer as dificuldades que estão no nosso caminho. Muitas vezes nós não estamos enxergando a vitória. Perdeu, nós perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra perante o Cristo. Porque nós muitas vezes somos colocados em condições que nos fazem sofrer. Mas o sofrimento nos traz aprendizagem. Porque lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vós aflijais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso, que marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu lia isso, eu falava, tem um equívoco nisso. Ela não pode falar que a dor é uma bênção. E a dor é uma bênção. É nós que não compreendemos ela, não é masoquismo. Por que ela se torna uma bênção na vida de todos nós? Porque a grande maioria das pessoas se perdem no mundo da materialidade, na ilusão.
buscando os prazeres da vida material e esquece de Deus. Esta vida que nós estamos aqui é transitória. 80 anos, 90 anos é menos de um segundo para a eternidade que nós temos. Então nós ficamos perdidos e iludidos com as distrações na face da terra. Mas a dor nos faz buscar algo. Se nós somos materialistas, nós começamos a buscar os médicos. E quando o médico não resolve nada? Você sente mal, sente tudo e não tem nada, porque o médico não acha nada. Da onde que vai? Aí você lembra de Deus. Então a dor foi a salvação para a tua reencarnação, te norteando de volta para o Pai Criador. Então ela é um instrumento pedagógico que Deus utiliza para fazer os seus filhos voltarem ao rebanho. Então a dor para nós se torna uma bênção, para a glória no céu. Porque muitos são aqueles que sofrem sobre a terra e conseguem transcender. Mas necessariamente eu tenho que passar pela dor? Não. Se eu sou um filho obediente, se eu sou aquele que tenta seguir dentro da doutrina espírita, buscar, ou de qualquer outra religião que ele possua, mas ser um bom religioso, seguir os preceitos verdadeiros do Cristo. Porque muitas vezes nós religiosos divergimos em algumas opiniões. Uns acreditam na reencarnação, outros não acreditam, mas todos acreditam no Cristo. Os cristãos acreditam no Cristo. Então siga os exemplos do Cristo que não tem erro. Se todo aquele que segue o Cristo, ele está buscando ser melhor do que ele mesmo. Ele está tentando ser uma pessoa boa, pacífica, virtuosa. Sendo virtuoso, eu estou melhorando. Então eu evito as dificuldades no meu caminho. Porque a irmã dor é aquela irmã que vai me buscar para o regaço do Pai. Mas se eu estou já buscando o Cristo, não tenho a necessidade de passar por grandes dores. Lembrando que nós estamos em um mundo de expiação e provas. Porque antigamente eu pensava que estávamos em expiação ou provas. Então era uma ou era outra. Não, nós estamos em duas. Nós vamos passar por provações e expiações. Cada um tem um grau de dificuldade que vai passar na terra. Uns mais, outros menos. De acordo com a necessidade que a pessoa vai despertando. O trabalho que eu vou fazer aos meus irmãos necessitados, todas as lágrimas que eu secar hoje, apaga as lágrimas que eu derramei no passado. O bem que se faz, apaga o mal que se fez. É algo muito interessante e lógico para todos nós. Deus dotou a cada um de nós com a chave da felicidade em nossas mãos. Eu, para ser feliz, não dependo de vocês. E vocês, para ser felizes, não dependem de mim. Imagina para a felicidade de vocês estivesse na minha mão. Eu seguraria e falava, não, vocês vão agora ter que comprar a felicidade, porque é minha. E a felicidade está na mão de cada um. Não depende da esposa, não depende do marido, não depende dos filhos, não depende de ser amado. Depende de se amar, depende de buscar se melhorar. Buscar servir, porque todo aquele que busca no apoio aos necessitados, descobre a felicidade verdadeira. Porque a felicidade muitas vezes é vendida como aquela cerveja, como aquela praia, como aquela viagem, como o carro do ano, aquela mansão. A felicidade se tornou em gozar os prazeres da terra, e a felicidade é interna. A felicidade não é nada externo, porque todo aquele que busca fora é porque está vazio por dentro. Naquela passagem que Jesus fala, eu sou a água viva, e quem de mim beber nunca mais terá sede. Na alegoria, Jesus tentava falar que todo aquele que beber da água comum, voltará a ter sede. Mas aquele que beber do conhecimento que ele trouxe, nunca mais teria sede, porque estaria sorvendo algo que mataria a sede. E qual é a sede que nós temos? Nós temos a sede de ser feliz. O ser humano tem a sede natural de buscar o que é feliz para ela. Mas a felicidade, na nossa visão limitada, é as coisas materiais. É eu acumular bens materiais, é eu ter casa, carro melhor que posso, é sempre estar gastando, consumindo. E aí nós vamos ver que nós somos pessoas que bebem essa água do mundo e continuamos com sede, porque nós bebemos a água do mar, salgada, para matar uma sede que ela não consegue matar.
Porque todas as vezes que eu tento sorver a água do mar, mais sede eu sinto. E todas as vezes que eu busco na materialidade a felicidade, mais vazio eu sinto. Daí a necessidade de voltar a quem? A Jesus. Se nós bebermos da água, do conhecimento que Ele trouxe, nunca mais teríamos sede. Nunca mais teríamos esse vazio existencial dentro de nós. Que nós buscamos em algo exterior, nas festas, nas diversões, na bebida, na drogadição. As pessoas buscam muitas vezes a fuga para buscar a felicidade de um vazio que ela não consegue. E esse vazio é a falta de Jesus em nossas vidas. Porque aí Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os galhos, os ramos. Então Jesus, todo aquele que se apartar da videira, morrerá. Então todo aquele que se afasta de Jesus, deixa de sorver a seiva da vida que Ele nos oferece. Pega uma árvore, corta o galho e deixa, o galho vai secar. Se nós afastarmos do Cristo, nós secaremos em espírito, nós seremos solitários, vazios, melancólicos, depressivos, abriremos as portas às obsessões, às subjugações de espíritos maus, espíritos inimigos ou espíritos ignorantes. Tudo isso porque nós afastamos do nosso irmão, mestre, que trouxe a todos nós a orientação necessária. Mas para buscar Jesus, nós temos que buscá-lo como crianças, confiantes. Aquela criança que se sobe numa árvore, o pai fala, se atira, ela se atira nos colos do pai. Não vê o medo, não tem o risco, não analisa, não tem essa maldade, essa malícia. E muitas vezes nós temos que ter essa confiança. A confiança que a criança tem a olhar para o pai e para a mãe. Porque o pai e a mãe, aos olhos das crianças, são os seus ídolos, os seus heróis. São as melhores pessoas, são fantásticos na vida das crianças. E nós temos que olhar a Deus e a Jesus como os nossos pais, os nossos fantásticos, os melhores heróis que nós podemos ter nas nossas vidas. São eles os nossos norteadores. Tudo isso aqui é transitório. Nós não sabemos o dia da nossa desencarnação. É efêmero o planeta Terra, mas nós estamos no mundo e temos que viver no mundo, mas não para o mundo. Tem diferença. Eu tenho que conviver com o desequilíbrio do mundo, porque eu não vou fugir daqui para a mata e viver no meio da mata, porque eu vou perder a encarnação. Eu tenho que viver com o desequilíbrio e não me tornar um desequilibrado. Eu tenho que viver com os viciosos e não ser um vicioso. Aqueles que são maledicentes e não me tornar um deles. É estar com os desequilibrados e não me permitir desequilibrar. É estar no mundo e não fazer o que as pessoas do mundo fazem. Se lhe apraz, nós respeitamos, mas a nós não permitiremos, porque nós seguimos o Cristo, e a proposta dele é vencer a nós mesmos, e é necessário que nós buscamos essa força interior. O que transmite então a lição de buscar Jesus como crianças? É importante que nós entendamos que o reino dos céus será conquistado por todos aqueles que se assemelham ao Cristo, se assemelham às crianças, perdão. Com a humildade, a simplicidade, desprovido daquela malícia, daquela, muitas vezes, sagacidade dos mais velhos, que começa a olhar e fala, será que o Cristo era tudo isso mesmo? Será que ele foi bonzinho da mesma forma? Nós não podendo entender Jesus, nós rebaixamos ele a nós. Existe agora uma tendência de alguns antropólogos, teólogos, discutindo que Jesus era casado com Maria de Magdala. Como que Maria amava ele e ele não tinha nada com Maria. Mas é um atormentado e tenta traduzir para os outros, transferir, projetar nos outros o problema que está dentro dele. Jesus era algo que muitas pessoas não conseguem compreender, porque ele era puro na sua essência. Como nós não conseguimos entendê-lo, subir até ele, rebaixamos ele à nossa visão ignorante das coisas. Porque Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? Porque era necessário assemelhar a ela. Ela era o símbolo máximo que todas aquelas pessoas poderiam entender, que aquele estágio infantil era um estágio de inocência, de pureza,
não ligando ao espírito, que era um espírito milenar. Nós estávamos falando do estágio que a criança, a infância em si. Jesus disse que o reino dos céus é para as criancinhas, somente elas que vão entrar então? Nós então ficarmos adultos, morrermos adultos, não vamos entrar? Não, é todos aqueles que se assemelham em simplicidade, em humildade. Era isso que ele estava nos chamando. O estado infantil é necessariamente de pureza? Estar no estágio infantil é pureza? Nós sabemos que não. Porque nós vemos crianças, desde pequenas, que trazem tendências muito negativas do passado. Seja por perturbação espiritual, seja por más tendências de vidas passadas, que eles trazem já. Você vai ver duas crianças, gêmeos, univitelinos, idênticos fisicamente, mas espiritualmente são totalmente diferentes no comportamento. Nós vamos observar um vídeo que ficou muito famoso há um tempo atrás, de dois gêmeos, porque um matou a formiguinha e o outro ficou desesperado com a morte da formiguinha. Então, dois gêmeos, a mãe pergunta, o que você fez? Mati, quer dizer, matou a formiguinha. Para ele, normal. O outro, desesperado, porque era uma morte. Ele compreendia que aquilo era uma agressão. Agressão a um ser vivo que não merecia morrer. Dois espíritos, idênticos no corpo e totalmente diferentes em espírito. Então nós vamos observar que as crianças são espíritos antigos. São espíritos que têm que ser muito bem doutrinados religiosamente. Para que desde pequeninos começa já a podar as más arestas que trazemos de outras vidas. Mas nesse mesmo capítulo também nós falamos sobre o adultério, que todo aquele que olhar para uma mulher com mau pensamento por ela, já pecou. Mas nós pegamos ao pé da letra somente adultério na visão da traição mundana. Nós não vamos colocar nessa forma. Vamos pegar uma visão muito mais ampla. Tudo aquilo que contradiz, tudo aquilo que adultera a lei de Deus que Jesus nos trouxe é errado. Todos os princípios negativos que nós fazemos, adulterando o que é a lei de Deus, nós estamos pecando, nós estamos errando. É um equívoco que nós teremos que reabilitar. Porque muitas vezes fala assim, olha, é só ter um mau pensamento para com a mulher que Jesus falou. O mau pensamento, ele coloca para nós que não era só os atos exteriores. Não era só matar que era pecado. Não era simplesmente ofender que era pecado. Mas também pensar. Então era a grande oportunidade que ele tinha de traduzir que o pecado, o erro, a falha, como queira falar, ele não era simplesmente em fazer o mal diretamente, ou falar a maledicência para prejudicar alguém, mas também pensar. Era necessário, então, entrar para dentro de nós e policiar os nossos pensamentos. Mas e os espíritos, o que os espíritos superiores fazem quando vem um mau pensamento? Rechaça, ignora. Porque nós podemos, um exemplo assim, eu posso impedir de um passarinho pousar na minha cabeça? Impedir não, mas de fazer ninho eu posso. É isso que nós temos que fazer com os nossos maus pensamentos. É impossível de proibir um mau pensamento entrar na nossa cabeça, mas dele fazer morada na nossa cabeça, na nossa mente, aí nós temos capacidade. Então, já que eu não posso impedir o pouso do passarinho, mas eu posso impedir o ninho, a morada, que ele fique comigo por muito tempo, isso eu posso impedir. Então, também temos que policiar o que pensamos, independente de todo, ele coloca assim, de uma forma, que todo mau pensamento aos meus semelhantes, ele tem que ser policiado. E o que eu faço então? Substituo. Sabe aquela pessoa que te ofendeu a semana passada? Aquela pessoa que te provocou? Aí parece que aquilo fica um filme rodando na nossa cabeça. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. O que eu faço? Vou ruminar aquela raiva toda novamente? Não, eu vou substituir o pensamento. Eu vou lembrar de um fato alegre da minha vida. E eu começo a treinar a minha mente a não se alimentar de maus pensamentos, de recordações tristes, de recordações dolorosas. Todas as vezes que vem, eu substituo por um pensamento alegre. Eu canto, eu mudo, é vibração. Sai daquela sintonia baixa e entra numa sintonia alta, para que nós possamos ser felizes. Constitui infração à lei de Deus desejar mal a outrem, mesmo que não praticá-lo?
Bom, eu não pratiquei, eu só estou pensando mal. Mas aquele que pensa mal é uma ação. Porque o nosso pensamento tem poder. Nós somos reatores nucleares a produzir energia. Nós produzimos energia 24 horas na nossa vida. O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, eu estou produzindo energia. Eu sou rodeado de energia. Então, essa energia negativa, eu consigo projetá-la. Quando eu dou o passe, o que é o passe? É uma energia que o médium tem, que através da energia junto à espiritualidade, consegue afastar energias, malefícios, espíritos das pessoas, dos encarnados. Então, se eu tenho capacidade de ser um passista e doar energia positiva, se eu inverter a polaridade e sentir ódio, eu estou desenvolvendo uma energia negativa ao meu redor. E essa energia negativa é nociva às pessoas que estão perto de mim. E é isso que é o grande problema que nós enfrentamos. Mas lembrando das criancinhas, de não as impeçais, como Jesus fala, vamos lembrar de Cafarnaum, onde Jesus caminhava, e essas crianças chegaram a ele. E os apóstolos novamente impediram a chegada das crianças, naquele momento, e Jesus ajoelha, pega as crianças no colo e começa a conversar com elas. Dentre essas crianças tinha Inácio de Antioquia, que a posteriori ele vinha a ser um dos pilares da doutrina do Cristo na disseminação dentro do Império Romano. E quando Maria de Nazaré foi embora de Cafarnaum após a morte de Jesus, eles foram para Éfeso juntamente com João e viveram lá. Jesus aparece para João e Maria em espírito e fala a eles: voltem a Cafarnaum e busquem a criança, Inácio, para que ele viva convosco. Então Inácio se tornou como o irmão mais novo de João e o filho de Maria novamente. E eles educaram, criaram Inácio. Inácio se torna conhecido como Inácio de Antioquia e ele se torna um dos grandes bispos do cristianismo primitivo. Era um grande orador, levava a palavra do Cristo naquela proximidade. O Império Romano mandou prendê-lo, levou a Roma, e quando ele chega no porto de Óstia, através das embarcações romanas, e ele sai ali naquela Via Ápia, a principal via romana, e vai andando, caminhando até chegar no centro de Roma, ele foi rindo e admirando a beleza de Roma, as grandes construções, os casarios, aquela parte dos jardins, e ele ficou admirado com aquela beleza. E um soldado romano olha para ele e fala assim: como você pode rir sabendo que vai morrer? E dá uma bofetada no rosto dele. E ele fala: estou rindo em admirar que vós, uma raça adúltera e pecadora, conseguiu construir tão belas coisas, imagina como será a beleza do reino dos céus. E eles seguem. E vai até o suplício. Quando Inácio é levado à arena, juntamente com outros irmãos cristãos, ele começa a falar do Cristo. Tenhamos fé, porque este momento breve nos levará à eternidade dos nossos sentimentos. E todos os leões começaram a atacar as pessoas, e menos ele. Todos foram mortos, e ele não morreu. E ele então ajoelha e ora ao Pai: Senhor Jesus, tem de piedade de mim, me permita morrer em seu nome. Eu não sou digno nem do leão me comer também. O leão chega diante dele, abaixa a cabeça em reverência à luz que ele pressentia que vinha. E aí Jesus fala a ele: Inácio, morrer hoje por mim era muito fácil para ti. Viverás a cada dia e morrerás a cada dia por mim. E essa luz desaparece. E ele, o imperador, ergue o polegar e liberta Inácio. Inácio volta para a comunidade cristã e não é aceito. Porque todo aquele que saía da arena vivo era porque tinha negado Jesus, então ele não era digno de Jesus. Todos tinham preconceito com ele, e ele nunca abriu a boca para questionar, para reclamar. Ele aceitou as críticas, as injustiças, calado. E com o passar dos anos, através do trabalho fraterno dele, aí todo mundo começou a falar: nossa, mas impossível, ele não pode ter traído Jesus. Ele é tão fiel aos ensinamentos de Jesus, ele não poderia ter, então, traído. Inácio era uma daquelas crianças. Jesus, olhando as crianças, sabia quem era. Sabia quem poderia contar. E o contato com Jesus, nunca mais a pessoa era a mesma. Ficou impregnado nos seus perispíritos a energia do Mestre Jesus. E essas pessoas se tornaram pessoas diferenciadas. Então nós vamos observar dentro do capítulo a questão dos escândalos. Porque ai daquele por quem o escândalo venha.
É necessário que haja o escândalo. Mas não o escândalo no sentido vulgar do termo. Mas o escândalo é todos os exemplos negativos. Vamos então fugir? Fala assim, não, mas eu sou uma pessoa discreta, não faço escândalo. Não é esse o sentido de Jesus. Vamos lembrar que ele falava em aramaico. E o aramaico era uma língua muito pobre. Então, uma palavra tentava exprimir vários outros vocábulos. Então, Jesus falava o escândalo, mas a acepção é muito maior do que nós podemos imaginar. Escândalo é tudo aquilo que escandaliza a moral. E tudo aquilo que escandaliza a moral são os maus exemplos que nós temos. Então, cuidado daquele por quem o escândalo venha. Cuidado com nossos maus exemplos, que nós muitas vezes nem analisamos. Porque quando Francisco de Assis fala aquela frase bem conhecida, pregai o evangelho, se preciso usar palavras, ele está nos chamando a pregar o evangelho pelo quê? Pelo exemplo. Então, se os nossos exemplos são negativos, são escândalos. E ai de quem o escândalo venha, porque será cobrado duramente. Porque nós somos responsáveis. Imagina se eu chego aqui na frente e começo a falar para vocês coisas negativas, contrárias. E muitas vezes, numa fragilidade moral que a pessoa possa estar, ela aceita e comete muitas vezes um ato muito errado na vida dela. Eu sou responsável por aquilo, porque eu fiz um escândalo. Eu falei algo errado, eu dei o mau exemplo e influenciou pessoas negativamente. Então eu sou responsável por aquele mau ato que eu tive dentro das nossas casas. Como é importante que nós observemos isso. No livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ter assim, na pergunta 108, onde a base mais elevada para os métodos de educação dentro do nosso lar. E através dos exemplos. Se vocês querem transformar o mundo, transformem vossos filhos. Se querem mudar a nossa sociedade, não é criando leis piores e mais severas. É moralizando as nossas crianças, que serão os adultos de amanhã. Nós estamos buscando o Cristo e temos que levar as crianças o Cristo. Porque eles são uma nova geração. É a continuação da nossa doutrina. É a continuação da nossa sociedade. Não adianta punir o homem, é educar a criança. Já falava Pitágoras há muitos anos atrás. Não adianta construir cadeias, temos que construir locais de educação formal, mas principalmente a educação religiosa, moralizada, que vem dos lares. A responsabilidade dos pais para com os filhos é muito grande. Khalil Gibran já falava, vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhos da ânsia da vida, que nascem por vós, mas não pertencem a vós. Porque os espíritos que nós recebemos como os filhos, não são nossos filhos. São filhos de Deus antes de nós. São um empréstimo que Deus nos confiou para que nós desenvolvêssemos aquele espírito da melhor forma possível, sem levar em conta que muitas vezes nós pensamos assim, eu quero formar o meu filho da melhor forma possível. Ele tem que falar vários idiomas, ele tem que ter uma poupança muito grande. Nós queremos dar tudo o que é material. E muitas vezes negligenciamos o que é espiritual para nossos filhos. Torna-se um excelente profissional e uma péssima pessoa. Muitas vezes não é errado projetar o filho para a vida material. Se temos condição de dar o melhor para ele, vamos dar. Mas não esquecer da outra asa, porque senão nós não conseguimos alçar voos. Os filhos não alçarão voos, porque você dá materialidade e não dá espiritualidade, e ele fica sem poder voar. Então dê o desenvolvimento intelectual, mas principalmente ao moral. Porque a maior herança que se pode dar aos filhos é a herança moral. Porque essa, nem a traça, nem a cobiça, nada pode destruir. A herança moral ficará para com eles eternamente, porque a moral é ligada à religião, e a religião é ligada a Jesus. E tudo que deriva do Cristo é o que pode modificar as nossas almas. Então eu gostaria muito de pedir ao Mestre Jesus, que possa olhar a cada um de nós, neste momento que nós estamos numa casa onde simboliza as casas antigas do caminho, que busca em Jesus a vivência, em falar dele, em buscar ele para ser o nosso parceiro, o nosso amigo de todas as horas. Senhor Jesus, tende piedade dos nossos corações aflitos e necessitados, que muitas vezes, ainda enternecido pelas dores do passado ou pelas agruras do presente, nós afastamos do Senhor no desespero, buscando ainda nas distrações do mundo, Mestre,
as coisas que não poderão satisfazer o nosso espírito. Ilumine a cada um de nós, para que possamos buscar em Ti a força necessária para restabelecer as nossas vidas, para fortalecer o nosso espírito, para que o Senhor seja para conosco o nosso modelo, Mestre Jesus. Que nós, como embarcações em mar bravio da dificuldade, tenhamos a Ti como farol direcionador dos nossos passos. Iluminai a cada um de nós, iluminai as nossas famílias, a nossa casa, para que possamos em fraternidade falar de Ti e poder aprender. Iluminai para que possamos modificar as nossas almas, para que nós sejamos melhores a cada dia que possamos ser. Nos ilumina, Mestre Jesus. Façai de nós instrumento da vossa vontade. Onde quer que nós andamos, onde houver o ódio, nós possamos levar o amor, o desespero, nós podemos levar o consolo. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.